Olá, a palavra de Deus é vida. Como é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Bendita aquela pessoa que dedica tempo para andar nos caminhos do Senhor, que nem está escrito no Salmo 1, não é isso? Vamos estudar hoje a lição 9, oferta de gratidão. E gostaria de convidar você que está em casa, o irmão Alexandre Dantas, que está aqui comigo, para ficarmos de joelho e pedir a orientação divina. Soberano Deus que habita nos céus, em nome de Jesus, rogamos a Tua bênção nesse estudo dessa lição. Abra na nossa mente, Senhor, para nós entendermos a importância do tempo que nós estamos vivendo. Amém. E a importância desse tema em específico no tempo que nós estamos vivendo, meu Deus. Ajude-nos e todas as pessoas que estão em casa também, meu Deus, que nós possamos avançar na Tua verdade. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus, amém. Ofertas de gratidão, irmão Alexandre Dantas. O verso áureo da semana, né? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nós adventistas sabemos de cor esse texto, né? Irmão Potágoras, então é interessante, oferta de gratidão, e esse texto que é um texto que abrange tudo, né? Sim. No nosso cristianismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira? Que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma oferta de gratidão. Como que nós vamos essa oferta de gratidão? É muito interessante que a lição começa com a maior oferta que o universo já ouviu falar. Não é porque assim, o tema central dessa lição, nós vamos estar continuando, falamos do dízimo, né? Durante 2 semanas, vamos estar continuando agora falando sobre a oferta. E aqui parece a maior oferta, e deixa bem claro que nenhuma oferta que nós vamos falar aqui na lição ao longo da semana é maior do que essa oferta. E também esse verso áureo também nos traz a seguinte ideia, de que se Deus foi capaz de fazer isso, então, e nós? O que nós somos capazes de fazer? Nenhuma oferta que nós podemos fazer é maior, não é, do que essa oferta. Então tem aquele lema que fala: o amor de Cristo nos constrange, né? Esse constrangimento positivo, né? Se é que a gente pode dizer dessa maneira. Nós e o universo eternamente vamos estar com dívidas com Deus, né? Porque a maior coisa que a gente possa fazer ainda não paga essa oferta que Deus deu. Então o universo inteiro, quando eu falo universo, não é só o nosso mundo, né? Porque o Espírito de Profecia fala que o universo inteiro estava com dúvida. Os anjos, será que Satanás está certo? O universo inteiro foi beneficiado. Né? Porque eles entenderam que se fosse eles, Deus teria morrido por eles também. Sim. Ou seja, eles entenderam o amor que o Senhor tem e viu que as acusações de Satanás eram falsas. Agora é interessante notar que aqui mostra a maior oferta de amor que o universo já teve. E uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, irmão Alexandre, que se só uma pessoa tivesse pecado, Cristo viria e morria por ela, né? Aí eu fiquei pensando, mas será mesmo? Quantas pessoas tem no mundo? 7 bilhões, né, de pessoas? Será que só uma pessoa tivesse pecado? Será mesmo que Jesus teria capaz de descer do céu para morrer e passar por tudo por causa de uma pessoa? Aí, uma vez estudando a Bíblia, Espírito de Profecia, um livro Parábola de Jesus, a irmã White, né, fala sobre os planetas que existem. E é interessante que ela compara a ovelha perdida, que eram 100 ovelhas perdidas e só uma perdeu, né? Ao planeta Terra. Quantos planetas existem no universo? Pelo menos pelo que os cientistas falam, são incontáveis, né? Porque para cada estrela no universo dizem que tem um conjunto de planetas girando em torno. Então, quantos planetas que existem? Vários. Mas quantos caiu? Só um. E Cristo veio e morreu só por esse. Isso ilustra ali na parábola da ovelha perdida e mostra que realmente, se fosse só um ser humano tivesse caído, ele teria vida. Então, que Deus amoroso, né? Então essa oferta que Deus deu para nós, esse dom precioso que é Cristo Jesus, foi individualmente. Ele não deu para o planeta coletivo, foi para cada pessoa, cada indivíduo no mundo. Agora, aqui no segundo parágrafo da lição de sábado, diz assim, ó: Deus dá continuamente, esse é seu caráter, portanto, os que procuram refletir esse caráter precisam dar também. É difícil imaginar uma contradição maior do que a de um cristão egoísta. Então aqui fala, o comentarista da lição fala que é algo contraditório, um cristão egoísta. Você já viu um cristão egoísta por aí? Então
Isso é algo bem interessante, irmão Alexandre. Então, precisamos ter no nosso coração, né, essa espontaneidade de dar. E é algo voluntário, né? É algo voluntário, mas é isso que brota no coração de um cristão. Alguém que anda com Deus. Ela não é apegado, ela é uma pessoa que é liberal. E ali, olhando isso daqui, me lembra a parábola do samaritano, o bom samaritano. Ele poderia muito bem ter passado de largo, né? Todo mundo conhece a história, todo mundo conhece a parábola. E ali está bem claro que ele ofertou tudo dele, ofertou o tempo, ele arriscou a vida dele, porque ficando ali ele poderia ser assaltado pelos mesmos bandidos que atacou aquele rapaz. Então ali mostra o verdadeiro caráter do cristão. Deus ilustrou o verdadeiro caráter de um cristão com o bom samaritano. E a mamãe te fala que quem é esse bom samaritano na parábola, né? É Cristo Jesus. Ele é o bom samaritano que nos limpou com as chagas, nos pagou o preço e deu a vida por nós. Aqui na página 25, no Desejado de Todas as Nações, o capítulo Deus Conosco, diz assim, ó: pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Então, muito mais do que a ruína pelo pecado, Jesus fez. Ó. Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvesse pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Então Jesus nos ligou com a vida dele, com a sua divindade, né? Por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Então Cristo estará conosco por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício. Não nos deu só para que a gente... nós vamos ser salvos. Não foi só isso. Diz aqui, ó: deu a raça caída para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornássemos membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Então Jesus, olha o que produziu Jesus vindo aqui, um Deus eterno se tornou homem e agora para sempre ele vai estar retendo a natureza humana, unindo com a humanidade. Essa é a oferta de Deus. Sim. Então a oferta de Deus não foi só a cruz, como a gente imagina, né? Então Cristo na cruz, então depois dali acabou, não. Então a oferta de Deus é tudo isso. Cristo ele veio, assumiu nossa natureza, se identificou conosco, morreu na cruz, conforme está escrito lá em Filipenses, né? Filipenses coloca ali a história de como Cristo se humilhou até a morte de cruz. E eternamente ele vai ficar com nossa natureza, né? E isso é a maior oferta que o universo já viu, né? E isso ele liga conosco, né? A morte explica aqui até que inspirado pelo Senhor Jesus, que essa retenção que ele tem da humanidade conosco para sempre, isso não ia acontecer se a gente não tivesse pecado. Então, com o pecado, Satanás pensou, agora vai ser ruína eterna. Não, foi uma bênção maior ainda para o ser humano. Isso mostrou o amor, isso demonstrou o caráter do Pai, o caráter do Criador. Então, só para complementando, juntando esse texto com esse que está de Filipenses 2, é interessante que o apelo de Paulo é para que nós possamos ter a mesma atitude que Cristo teve. Ou seja, então, essa oferta de Cristo, que Cristo deu no Calvário, dele ter se humilhado e de ele ter retido a natureza humana, é um exemplo para cada um de nós. Amém. De como deve ser o nosso caráter, não é? Então aqui em Filipenses 2, a partir do verso 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Está no verso 3, né? Filipenses 2, verso 3. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós. Então é um apelo, né? É um apelo para que todos nós possamos seguir. Tenha um coração igual ao de Cristo. Nós precisamos olhando para Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento que Cristo Jesus teve? Qual? Então continua assim: que sendo em forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, então, essa atitude que houve em Cristo, essa oferta, ali mostra o caráter de Cristo, nós devemos ter. Isso deve nos constranger. É isso que a lição dessa semana vem.
mostrando que as ofertas sempre tem que ser algo voluntário, tem que brotar do coração. E se é algo voluntário, como é que isso ocorre? Se é voluntário, então quer dizer que se eu não dar, eu estou perdido? Se eu não dar, o fato de eu não dar não significa que eu estou perdido, mas automaticamente o fato de eu estar em Cristo Jesus, de eu ter provado a justificação imputada e comunicada, toda árvore dá seus frutos. Então vai haver esses frutos, né? Frutos de humildade. Vou olhar para Cristo e eu vou ter um coração semelhante ao de Cristo. Amém. Com humildade, servindo, né? E dando a outra face. Essa é a oferta de amor. Da mesma forma que Cristo se deu por nós possamos se dar para outras pessoas. Amém. Domingo. Onde está o teu tesouro? Mateus 6, versos 19 a 21. Lê aí, portanto. Eu vou ler Colossenses 3, de 1 a 2. Mateus 6 está dentro do sermão da montanha. Mateus 6, verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E Colossenses 3, de 1 a 2. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então, como ser liberto dessas influências mundanas da terra? Só Cristo. Nós já respondemos essa questão ao longo, né, dessa lição. Só Cristo pode libertar o coração. E o próprio Cristo diz que se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres, não é? Então só Ele pode nos libertar. Mas o que é mais interessante é de notar que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Muitas das vezes nós vamos para a igreja, nós fazemos todo, né, uma cartilha, nós vamos devolver no dízimo, mas será que o nosso coração verdadeiramente está no céu? Será que verdadeiramente nós se entregamos? É interessante de nós vermos na história pessoas que foram capazes de morrer por essa mensagem, não é? Aqui tem um livro, A História dos Anabatistas, que conta a ala mais perseguida do protestantismo, né? Surgiu na Suíça, os anabatistas, mas é interessante que aqui mostra um exemplo de pessoas que o coração deles estava nos céus. Porque quando eles descobriam uma mensagem e alguém falava assim, se você crê nessa mensagem, eu vou matar você. E eles morriam a si mesmo. Eles morriam, eles deixavam ser afogados. Aliás, você sabe por que afogavam eles, irmão Alexandre? Porque como eles ensinavam, entre aspas, um segundo batismo, né? Porque tinha um batismo da Igreja Católica, quando uma criança nascia, e eles ensinavam que esse batismo era errado, tinha que ser um batismo do crente. Então, as autoridades tiveram a ideia. Então, para a gente resolver esse problema, vamos dar um terceiro batismo para vocês. Então, afogavam eles. Então, aqui mostra claramente que essas pessoas tinham um coração aonde? Nos céus. As pessoas que Deus vai escolher para levar a última mensagem de advertência ao mundo, a terceira mensagem angélica, são pessoas iguais aos anabatistas, são pessoas que morreram para si, são pessoas que o coração delas não está na terra. Por isso que muitas delas vão ser mortas, vão ser perseguidas, vão ser torturadas. São essas pessoas que o mundo não é digno delas. São essas pessoas que está em Colossenses 3:1. Portanto, se fosse ressuscitado, o que é ressuscitado? Com Cristo, lavado, convertido, teve um novo nascimento. Buscar as coisas que são do alto. Agora não pensa mais nas coisas que são da terra mundana, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, que é lá no alto, né? Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, com o pé na terra e os olhos no céu. Com o pé na terra e os olhos no céu. É assim que o cristão deve viver. Os anabatistas viveram assim, e todos os salvos vai ter que viver assim, tem que passar nesse crime. Pé na terra e olho pro alto. Louvado seja o nome de Deus. Alto, né? Deus não espera menos de nós do que esperou cada um deles. Sim. E essas pessoas, a lição vem falando exatamente sobre oferta. Essas pessoas, elas se doaram, elas se ofertaram para a mensagem. Quantas pessoas não se deram suas casas, né, para eles se juntarem, perderam tudo, né? Quantas pessoas não perderam tudo por causa dessa mensagem, né? Quantas pessoas tiveram que ir de um lugar para outro, aprender novas línguas, novas culturas, não é? Então, quando nós olhamos e tudo que nós sabemos da história são coisas que, de certa forma, são muito poucas ainda, né? Muita coisa está escondida, né? Se você tiver oportunidade de ler, tem um livro
do pastor Benjamin Wilson, que conta a história da igreja cristã com mais detalhes ainda, contando outros grupos de pessoas que foram fiéis, se doaram para essa mensagem. Então, né? O coração desse pessoal que você estava falando, esses nossos irmãos, estava onde? No céu. Está na terra. Porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Tem um texto aqui, irmão Potávio, da Lição na Escola Sabatina, do comentário da Moate. Está no Conselho sobre Mordomia, página 117. Ó. Num grau maior ou menor, a todos são confiados o talento do seu Senhor. Então, alguns têm poucos, outros têm muito talento, né? A capacidade espiritual, isso é tudo talento que Deus deu, ó, mental e física, a influência, a condição social, posse, afeto, simpatia, são todos preciosos talentos que devem ser usados para a causa do Mestre, para a salvação de pessoas, porque Cristo morreu. O povo de Deus deve reconhecer o fato de que Deus não lhe deu talentos para se enriquecer com bens terrenos, mas a fim de que possa pôr de reserva um bom fundamento para o tempo futuro, a saber, a vida eterna. Então tudo que Deus nos deu, talento, ó, capacidade mental, espiritual, física, influência, condição social, posse, afeto, simpatia, são tudo para usar para a honra e glória do nosso Deus, para ganhar almas ao Senhor e para fazer um fundamento para a vida eterna. Então tudo que a gente tem, irmão, é de Deus. Não adianta a gente pensar assim, eu dou meu dízimo e eu dou minha oferta, irmão, então estou cumprindo aquilo que Deus fez. Não, tudo é de Deus, tudo, todos os talentos. Agora é interessante que muitas vezes a gente fala assim, né, sobre o meu coração está onde? Está nos céus, está nos tesouros do céu ou está nos tesouros terrenos? É interessante que a gente nunca para pensar quais exemplos nos mostra que nosso coração pode estar aqui na terra, né? Porque às vezes a gente fala de maneira muito abstrata, né? A gente não dá exemplo. Mas, por exemplo, muitas vezes a gente não quer ir para o campo. Por que não? Porque se eu for para o campo eu vou ter que deixar minha carreira, né? Se você tiver que, muitas das vezes você pensa nisso, eu até pensei para o campo, é algo bom, eu gosto de sítio, eu gosto de bichos, mas eu não posso ir para o campo. Por quê? Porque senão eu vou ter que largar minha carreira, né? Então isso mostra que o nosso coração está onde? Está na terra, porque o ir para o campo é um chamado de quem? Não é um chamado de Deus? Então isso é um exemplo. Então nós devemos pensar, não é o fato de eu já dou o dízimo, eu vou para a igreja. Então às vezes a gente sempre cria um estereótipo, né? Não, todo mundo sabe disso. Se eu for perguntar, dizem que no mundo a maior religião é o cristianismo. Se eu for perguntar para todos os cristãos, o seu coração está onde? Nos tesouros terrenos ou nos tesouros do céu? O que os cristãos do mundo vão me responder? Todos eles vão responder, não, meu tesouro está no céu. Não, mas será mesmo? Como que anda o cristianismo? Como que você avalia? Você acha que o coração dos cristãos está realmente nos céus ou está na terra? Então devemos pensar, devemos nos analisar. Isso nós devemos pensar para nós, não é? Não aplicar para os outros, não falar, porque nós temos contrafações. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Sempre quando a gente fala um texto como esse, onde está o teu coração, a gente pensa, o pessoal da teologia da prosperidade, sim, eles são um exemplo de pessoas que estão com o coração na terra. Mas será que não somos nós um desses? Um povo que somos mornos, não é? O livro de Apocalipse fala bem assim, que nós somos mornos. Então quer dizer que não é frio, não é que eu rejeito totalmente a verdade. Eu tenho uma verdade, mas né, tem muitos os mas, não é? Então o que será que nos impede de entregar verdadeiramente o nosso coração ao Senhor? Quais são os tesouros que a gente pode está colocando? Às vezes, irmão Alexandre, um exemplo é as vestes. A gente não quer deixar as vestes que Deus falou para a gente mudar. Então nosso coração está onde? Está nas vestes. Está no céu? Não, está nas vestes. Esse é um exemplo, claro. Então a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, por exemplo, na música. Às vezes o teu coração está nos tesouros terrestres, nas músicas terrestres. A música que você ouve não é a música que agrada ao Senhor. Então são vários exemplos, né, que nós possamos parar, pensar e ver, será que não sou eu, Senhor? É muito fácil aplicar para os outros, mas e eu? Será que não sou eu? Será que o meu coração não está na terra? Isso é uma coisa para a gente raciocinar. Em segunda-feira, fala os mordomos da graça de Deus. Nós já falamos sobre esse assunto, mas é bom sempre enfatizar. Efésios 2:8. O que está escrito lá? Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que mais recebemos de Deus? Nós recebemos Cristo Jesus, já foi falado aqui,
tesouros, né, talentos, e o que mais nós recebemos de Deus? A graça de Deus. A graça de Deus. Agora é interessante de falar de graça, porque a gente já comentou aqui na nossa lição que esse é um exemplo de mordomia de bens intangíveis, né, irmão Alexandre? Então aqui, mordomos da graça de Deus. A graça é uma coisa que podemos dizer, né, que não é algo tangível, que você não pode tocar. Agora, falando para adventistas do sétimo dia, o Senhor Deus nos deu uma mensagem maravilhosa. E no ano de 1888, o Senhor levantou dois grandes homens na nossa igreja, Jones e Vagone, né, para trazer uma mensagem maravilhosa de justificação pela fé. Agora, o próprio título da lição aqui, ó, mordomos da graça de Deus, já nos traz uma responsabilidade. Porque se você é mordomo, você tem uma responsabilidade. Então, se eu provo da graça de Deus, qual é o meu dever? Que é o que a lição vai falar aqui. Eu reparti essa graça, não é? Ao longo da história, nós vemos pessoas que Deus chamou, mas essas pessoas, elas não foram bons mordomos, né? Na própria história da igreja adventista, nós temos um exemplo de Hazen Foss, que a mesma visão que Deus deu para o irmão White, a primeira visão, Deus deu para ele antes. Ou seja, ele seria o nosso profeta. Ou seja, Deus ortogou para ele uma mordomia, uma responsabilidade, né? Essa graça de Deus, essa mensagem, que é o último movimento mundial, o movimento adventista. E ele não queria contar a visão que ele teve. E por muito tempo Deus insistiu com ele, mas ele não quis contar a visão. E por causa disso, o Senhor se retirou dele, né? A história diz que o Senhor se retirou dele. Ele nunca mais quis saber de assuntos religiosos, então, né? Se nós não formos um mordomo, aquele que Deus pede, pode ser que um dia o Espírito Santo possa se retirar de nós também. Exatamente. Alguns falam assim, nós somos da graça, né? Mordomos da graça. Mas o que é a graça? Tem um Tito 2, capítulo 2, verso 11 a 12. O que é essa graça? Outra definição de graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Alguns param aqui, tá vendo? A graça é salvação em Cristo Jesus. Jesus veio morrer por nós estamos na graça. Alguns dizem, né? Mas não para o texto por aqui, ó. Graça é salvação manifestada a todos os homens. Mas o que essa graça faz? Educando-nos para renegadas a impiedade, as paixões mundanas. Vivemos no presente século sensata, justa e piedosa. Então o que a graça faz por nós? Nos salva, justiça imputada, e aí vem a comunicada, nos educa a viver fora das paixões mundanas. Então, o que eu disse antes, agora a gente está com o pé na terra e os olhos no céu. Isso que a graça faz, justiça imputada e comunicada. Então, e essa é a condição daqueles que vão proclamar a última mensagem, a terceira mensagem angélica. Então, quando nós olhamos para trás, nós vemos homens sendo queimados, homens dando totalmente a vida para o Evangelho. Sim. Homens que provaram desse texto aqui que você falou. Então, os homens que vão viver daqui para frente, os homens que vão ser testemunha de Jesus, os homens que vão dar o alto clamor, que vão receber a chuva serôdia, não pode viver menos do que eles viveram, não é? São pessoas totalmente consagradas ao Senhor, são pessoas que se dedicam totalmente ao Senhor, no sentido de tudo que o Senhor falar, eu vou fazer. Sim. Exatamente, o caráter deles foram transformados. Porque o amor de Deus nos constrange, né? E nos constrange a fazer aquilo que Deus pediu. O amor é tanto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Deus deu seu Filho unigênito de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. E esse amor nos constrange e faz a gente fazer o quê? Andar nos caminhos de Cristo. Amém. Isso faz para nós. Agora tem 1 Pedro aqui, eu vou ler o texto 4, verso 10, diz assim, ó. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós recebemos o dom, servir uns aos outros, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, qual é a relação entre mordomia e graça? Isso mostra que foi o que eu já tinha falado. A graça que eu recebi, eu tenho que compartilhar. E servir um ao outro, né? Servindo um ao outro, exatamente. Então devemos ser um exemplo de pessoas que foram transformadas por Cristo Jesus, não é? Então, como os mordomos, a questão da mordomia não é de bens intangíveis, não é uma coisa assim de uma mensagem intelectual, assim, eu creio na mensagem, eu creio na verdade presente, não é nesse sentido, mas uma graça que me transformou. Esse é o verdadeiro mordomo. Então não é assim, tudo bem, eu creio, eu divulgo essa mensagem, sim, eu faço vídeo. Não, é uma graça
que eu recebi um dom de Deus e essa graça me transformou. E eu vou ser testemunha dessa graça. Agora você é luz do mundo e sal da terra. Amém. Amém. É exatamente isso. Amém. E tem um texto do Espírito de Profecia, na lição também, olhando para o alto, página 55 e 56, ó o que está escrito aqui, ó. E pelo Espírito, mediante o apóstolo Pedro, somos admoestados, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Assim é que Deus deseja, e isso é o que Deus deseja, cumprir por nós seu propósito de graça, pelo poder do seu amor, mediante a obediência, que eu estou citando. Então, mediante a obediência, o homem caído, um verme do pó, deve ser transformado, habilitado a ser um membro da família celestial. Então, irmãos, quando a gente aceita Cristo, agora tem que fazer o quê? O homem caído, o verme de pó, deve ser transformado. Para quê? Para ser habilitado a ser um membro da família celestial. Então, nós temos que... A graça de Cristo vai nos transformando, nos crescendo em santificação para ser habilitado para a mansão celestial. Ninguém vai assim um toque, puf, e vai para a glória. É dia a dia, né? Dia a dia, crescendo dia a dia, ó. Um companheiro através das eras eternas de Deus e Cristo e dos santos anjos. Então nós vamos ser um companheiro, vamos ser habilitados para isso, ó. Para ser um companheiro através das eras eternas de Deus e de Cristo e dos santos anjos. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e suas hostes serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Então aquelas vagas que aqueles anjos caiu, qual livro é essa passagem? Olhando para o alto, página 55 e 56. Então aquelas vagas que ficaram abertas no céu, que foram expulsos, vai ser preenchida por quê? Por nós. Os redimidos. E você acha que Deus vai levar outros Satanás? Não, com certeza não. Então por isso que essa graça, por isso somos mordomos dessa graça, né? Temos que ser transformados por ela, buscando em Deus. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que nos dá tempo para isso, né? Hoje é o tempo. Nós preparo, porque Deus não vai arriscar o céu novamente para ter de novo rebelião no universo. Nunca mais haver isso. Então vai levar pessoas que foram transformadas, redimidas por Cristo, lavadas, e nunca mais vai querer saber de rebelião. Exatamente. Os livros, quando nós estudamos a Bíblia, a Espírito de Profecia, deixa bem claro que o pecado não se levantará. Amém. Mais uma vez, porque são pessoas que foram transformadas, que já viram, todo o universo já viu, né, o que o mal causou, e eles não vão mais querer o pecado. E eles vão, para sempre, Jesus fala que vai ter um furo nas mãos e aqui do lado, para sempre isso vai ser, e o plano da redenção vai ser contado eternamente. Olha, e ele vai ter a natureza humana, como nós lemos aqui, então isso vai ser fosse um símbolo, olha, o que o pecado fez. Nas minhas mãos e do meu lado. Então esses mordomos, irmão Alexandre, são pessoas, eu sempre, quando gosto, né, de estudar sobre esses assuntos, sobre a geração futura, eu sempre gosto de olhar para trás e ver exemplo de pessoas que foram verdadeiros mordomos. Quando nós falamos da graça de Deus, a justificação pela fé, nós tivemos a oportunidade, né, de estudar na última lição, foi um dos assuntos que Satanás mais atacou na história. Nós vemos que Satanás sempre tentou ou ir para um lado ou ir para o outro, né? Por exemplo, a questão da cristologia sempre foi bem atacado. Então, muitas pessoas lá atrás tiveram que morrer por essa fé. Eles foram transformados e eles testemunharam. Ao longo da história, essas pessoas elas não davam desculpa para tentar abraçar o mundo e ao mesmo tempo servir a Deus. Agora, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas pensarem é: será que a última geração de cristãos que levam a última mensagem de advertência, elas são pessoas que vivem dando desculpas, né? Nós somos a geração dos cristãos que dá desculpa para tudo, né? Então será que vai ser assim? Será que o céu vai ser maculado por pessoas assim? Com certeza não. E por mais que a gente olhe e veja que o cristianismo está desanimado e que mesmo a nossa igreja está morna, conforme diz a profecia, Deus vai levantar um povo, né? A profeta do Senhor diz que é zeloso de boas obras. São pessoas que deixaram a desculpa de lado e amam o Senhor. O princípio que está por trás é exatamente o amor a Deus, né? As pessoas elas amam o Senhor a tal ponto de dar vida por essa mensagem. Então Deus está preparando um povo que subsista no dia do Senhor. Então terça-feira fala a nossa melhor oferta. E tem um texto que está em Lucas 7, verso 37 e 47, que nós conhecemos bem. É a pecadora que ungiu os pés de Jesus, irmão Protágoras. Aí para nós comentar dentro do texto, nós podemos ler em casa esse texto.
Qual é a motivação adequada para dar ofertas a Deus? Baseado nessa história dessa mulher. Tem que ser do coração. Sim. Tem que ser algo voluntário, claramente, mas tem que ser algo assim, demonstrando o meu amor ao Senhor. Né? Quando Moisés pediu que trouxesse ofertas ali para construir o tabernáculo, a casa de Deus, ali foi tudo de coração. Ali não foi nada de, vou ter que dar isso aqui mesmo. Não é desse jeito. E as pessoas que o caráter dela foi transformado a Deus, elas dão tudo, a própria vida elas dão de coração. Né? Nós temos, irmão Alexandre, exemplos na história. Aqui no livro Grande Conflito, né, nessa versão aqui que é a versão antiga, conta uma história muito famosa de Jerônimo, né? Jerônimo que foi ao julgamento com João Hus. João Hus tinha sido morto, queimado vivo, né? E ele foi depois, ele foi preso, enfim, a história dele é um pouquinho longa, mas é interessante que quando foi queimar ele, diz assim, ó, na página 121, o capítulo é Dois Heróis da Idade Média. Diz assim, sem demora se proferiu a sentença de morte contra ele, Jerônimo, né? Foi levado ao mesmo local em que Hus rendera a vida. Cantando fez ele esse trajeto, tendo iluminado o semblante de alegria e paz. Seu olhar fixava-se em Cristo, e a morte para ele havia perdido o terror. Quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por trás dele, o mártir exclamou, venha com ousadia para a frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Então aqui mostra uma oferta de coração. Se uma pessoa tem coragem de fazer isso, se doar, né, que nem ele fez para a fogueira, ele é capaz de dar qualquer outra coisa. Sim, como essa mulher, a Maria, né, que ungiu os pés de Jesus com a melhor oferta, disse que é um perfume caríssimo, né? E ela deu o melhor que ela tinha, porque ela foi redimida por Cristo. Também essa história do Grande Conflito que você leu mostra, né? Ilustra bem, Ilustra bem que as pessoas dão tudo que ela tem, o melhor que ela tem para Cristo, por amor a Cristo, né? E a pergunta que eu faço é, será que Deus espera menos da gente, irmão Alexandre? Eu sei que isso aqui é um heroísmo. Deus deu capacidade para ele enfrentar isso aqui, né? Nós sabemos que tudo é pelo poder de Deus. Mas a pergunta que eu deixo para vocês pensarem, será que Deus espera menos de nós? A gente dando desculpa para tudo, não, mas não é bem assim, não sei. Não, eu tenho certeza que o Senhor, que nós podemos fazer essas coisas e muito mais, né? Se nós amamos verdadeiramente ao Senhor, se nós andamos com Ele, Ele vai nos capacitar. E nós seremos uma geração de pessoas que testemunha verdadeiramente desse amor. Isso que está em foco, exatamente esse amor, o amor que me transformou e o amor que faz meu coração ser voluntarioso, né? Que faz me entregar verdadeiramente ao Senhor. Então o motivo é o amor a Deus, né? É o verdadeiro amor. Nós temos outras histórias, aqui nesse livro, O Espelho dos Mártires, né? Conta várias histórias de pessoas que se entregaram a Cristo. Nós temos a história de Policarpo. Policarpo, falaram que ele ia ser queimado vivo. E ele pediu uma coisa, não me amar. Não me amar. Isso é amor. Que é amor grande. E às vezes nós demonstramos total desconfiança a Deus em coisas tão pequenas na nossa vida. O Senhor não está comigo. Porque deu errado isso, porque eu não consigo emprego, porque eu não consigo, né? Isso mostra que a gente está longe do ideal, né? Daquele coração que verdadeiramente sabe o que é o maior bem que nós podemos ter. Então, irmão, essa mensagem que Deus nos deu, que nós somos mordomos, é uma mensagem muito cara. Custou o sangue do Filho de Deus. Bem. Ou seja, então quer dizer que como nós temos tratado essa mensagem? Será que nós temos tratado essa mensagem de qualquer maneira? Porque o tempo vai passar, o tempo de graça vai passar. E após o fechamento da porta da graça, muitas pessoas vão correr atrás, não é? Para ser transformada. Mas infelizmente o tempo já tem um passou. Comentário aqui no Desejado de Todas as Nações, página 558 a 560, sobre a Maria, né, que ungiu Jesus. Em sua misericórdia, Jesus havia perdoado seus pecados. Ela estava muito feliz por isso. Havia chamado do sepulcro seu irmão amado. Então ele tinha perdoado os pecados dela e tinha ressuscitado o irmão dela. Olha como é que ela estava feliz. Tinha ouvido Jesus falar da sua morte próxima, e em seu profundo amor e tristeza almejava honrá-lo. Com grande sacrifício para si, para ela, havia comprado um vaso de alabastro, um unguento de nardo puro de muito preço. João 12, verso 3. Para com ele ungir-lhe o corpo, mas agora muitos diziam que ele estava para ser coroado rei.
Seu pesar transformou-se em alegria. E desejava ser a primeira a honrar seu Senhor. Quebrando o vaso unguento, derramou conteúdo sobre a cabeça e os pés de Jesus. E depois, enquanto de joelhos chorava umedecendo com lágrimas, enxugava com os longos cabelos soltos os pés de Jesus. Maria ouviu as palavras de crítica. Então ela deu essa dádiva, essa oferta para Cristo, e muitos criticando. O coração tremeu-lhe no peito, porque ela ouvia essas críticas, né? Temeu que a irmã repreendesse por seu desperdício, Marta. Talvez o mestre também a julgasse, imprevidentemente. Sem se justificar ou apresentar desculpa, estava para ser esquivada dali. Ela já ia embora, né? Com muita crítica. Quando se ouviu a voz do seu Senhor, deixa, para que a molestais? Viu que ela estava embaraçada e aflita. Sabia que nesse ato de serviço havia expressado gratidão pelo perdão de seus pecados. E acalmou-a, erguendo a voz acima dos murmúrios de crítica, disse: ela me fez boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Então, que história linda, né? A mulher Sim. fez uma boa dádiva, agradecida a Cristo porque tem ressuscitado o irmão e ter ressuscitado ela dentre os mortos espiritual. Ela se converteu e ela foi dar aquela melhor dádiva a Cristo, e que ela recebeu censura e crítica. E ela estava quase indo embora daquele, e ela ouviu a voz de Jesus: não a molestai. Sim, Ela fez a Deus por isso. Porque as pessoas estavam dizendo assim, inclusive Judas, o desejado vai falar que Judas falou: isso aí poderia vender e dar coisa para os pobres. Olha, alimentar muitos pobres. Qual que é a motivação no coração dele? É o motivo do coração. Ele queria pegar o dinheiro para ele. Só que Jesus, sabendo, sim, tem que dar aos pobres. Não, os pobres vocês vão ter sempre com eles. A mim não. Sempre vocês vão ter uns pobres aí. Não adianta querer dar desculpinha agora não, viu? Quer dar para os pobres. Vocês querem criticar a mulher, e Judas, Jesus sabia que ele furtava da tesouraria para ele mesmo, né? Agora isso é interessante. É bem interessante. Agora, continuando nessa mesma linha dessa lição em nossa melhor oferta, irmão Alexandre, aqui no livro Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 404, diz assim, ó: a verdade é poderosa, mas não é posta em prática. Não basta pôr simplesmente o dinheiro sobre o altar. Basta. Deus requer homens voluntários que levem a verdade a outras nações e língua e povo. Apocalipse 14, verso 16. Não é nosso número nem nossa riqueza que nos darão a assinalada vitória. É antes a dedicação à obra, coragem moral, amor ardente pelas almas e infatigável e incessante zelo. Então, aqui está claramente mostrando pessoas que verdadeiramente dão a sua melhor oferta. Agora é bem interessante ler esse texto, porque me veio à mente a história de pessoas que dentro da igreja às vezes tem seu cargo e faz assim: ah não, a minha parte eu já fiz, isso daí não é minha. Então, tipo assim, fulano faltou, isso é problema dela, então eu não vou fazer, né? Às vezes tem alguma coisa, eu tenho um cargo e eu tenho uma certa obrigação com esse cargo, eu fiz, mas se eu posso ajudar um outro que de certa forma está negligente, né? O que custa fazer isso? Se eu amo o meu Senhor, se é para a obra de Deus, não custa nada fazer isso. Não existe essa de, a minha parte eu já fiz, não é? Às vezes é aquela formalidade, entendeu? Eu vou no sábado, eu vou na quarta, eu dou meu dízimo de oferta, faço o meu cargo, já fiz minha obrigação com Deus. Sim, não, aquela formalidade, né? A formalidade, é tipo um católico que vai à missa. Eu já fui à minha missa, já fiz meu catecismo, já fiz minha coisa com Deus. Já dei uma cesta para um pobre, já fiz minha... Sim, já fiz minha parte, né? Minha parte. Mas não é... E aqui a lição está bem clara, né? Mostra assim a questão do amor, o verdadeiro amor que vem do coração. Então eu vou fazer... Eu amo ao Senhor. Então se eu amo ao meu Senhor, então... tudo bem, a parte era dele, mas eu posso fazer, ele deixando? Então ótimo, vou fazer. Porque eu vou fazer isso não é para ele, eu vou fazer isso é para Deus, né? Para Deus. E número 18, verso 29, está escrito assim, ó: de todas as nossas dádivas apresentei todas as ofertas ao Senhor. Do melhor delas, a parte lhe é sagrada. Interessante, né? Então, qual é o princípio que extraímos desse texto? É dar a melhor oferta para Deus. E aí, lê Êxodo 30, lê Levíticos 22, 19 e 24. Levítico
22, 19 a 24. 22, 19 a 24. Porque tem um princípio aí no Antigo Testamento que alguns vão dizer assim, mas nós não doamos mais isso. Mas é um princípio aí. Diz assim: segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou 2 boi, ou 2 cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária sem defeito, será para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, o quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor. Então aqui fala que a nossa oferta tem que ser o melhor, né? Tem que ser, não pode ter defeito, né? Porque o que tem defeito não tinha valor nenhum para aquela cultura, de certa forma, é algo que eles descartavam. Então eu vou dar para o Senhor, já que então isso nos mostra que a minha oferta a Deus não é uma esmola. Sim. Aí eu tô aqui passando o diácono, tem umas moedas aqui para não ficar feio, tchá, na salva, né? Então, estamos fazendo isso, irmãos, isso é algo muito feio. Tem que ser planejado, é né? Algo planejado, é algo assim, a oferta ao Senhor não é esmola, é algo de coração. Sim. Tem que ser o melhor. Quando o povo de Deus ia se apresentar diante de Deus, ele sempre trazia o melhor, né? Deus não é um mendigo que fica estendendo a mão para pedir esmola, né? Daí você joga aquele pouquinho que você tem, joga. Tem um texto aqui, ó, que você vai até comentar também, no Administração Eficaz, que é um conselho sobre mordomia também, só mandou o nome, página 145. Olha só sobre a oferta. Apelo, meus irmãos, na fé, e com ele insisto para que cultive ternura no coração, seja qual for vossa vocação ou posição. Se acariciardes o egoísmo e a cobiça, sobre vós recairá o desagrado do Senhor. Não façais da obra e da causa de Deus uma desculpa para tratar de maneira avara e egoísta, como qualquer pessoa, mesmo que esteja fazendo um negócio que se relacione com sua obra. Deus não aceita coisa alguma no sentido de ganho que seja levado para seu tesouro por meio de transações egoístas. Todo ato relacionado com sua obra deve ser passado pelo exame divino. Toda transação desonesta, toda tentativa de tirar vantagem de um homem que está sendo premido pela circunstância, todo plano para lhe comprar a terra ou propriedade por importância abaixo do valor não será aceita por Deus, muito embora o dinheiro ganho seja doado à sua causa. Então eu posso comprar um terreno, ver que o irmão está passando necessidade e o terreno vale 100, eu falo, dou 20, sabe? Se aproveita. E eu dedico, não, esse 20 eu vou dar para a obra de Deus. Saul, é o complexo de Saul, isso daí. Eu vou lá, o Senhor me pediu uma coisa, né? Aí eu não faço essa coisa, e ainda que eu digo, não, mas eu não fiz para ofertar para o Senhor. Sim. Como se fosse para ofertar para o Senhor, então pode ser qualquer coisa, não é? Então isso é muito feio, isso existe no mundo. O mundo vive disso. As grandes fortunas são feitas em períodos de crise. Sim. Isso é algo muito conhecido, né? Que as pessoas, em momentos de crise, elas vão comprar tudo, né? Na hora que está tudo desvalorizado. E aí depois, o que ela faz? Depois que valorizou, então ela vende aquilo, né? Então isso é muito feio. Muitas pessoas se aproveitam disso, se aproveitam da fome, se aproveitam, infelizmente, né, da situação, do estado. E aqui a profeta do Senhor deixa bem claro, né, que isso é condenável ao Senhor, e o Senhor não aceita isso, né? Então, para o mundo isso é até aceitável, mas para um cristão nunca, irmão. Comprar coisas com motivos egoístas, comprar a baixo preço para poder dedicar ao Senhor, Deus não aceita essa dádiva. Por quê? O preço do sangue do Filho unigênito de Deus foi pago por todo homem. E para seguir os princípios da lei de Deus é preciso lidar honestamente, tratar com equidade com cada homem. Então nós cristãos devemos tratar com equidade e princípio da lei de Deus, amar o próximo a si mesmo. Cada homem lidar honestamente, né? É interessante que tem um cientista chamado Bohr, que ele dizia que os únicos que se enriquecem na bolsa de valores são os que têm formações privilegiadas. Então essa pessoa ela ficou sabendo que um banco vai falir, ou que uma instituição onde está as ações dela vai falir. Ela pega as ações dela e vende, sabendo que vai falir para o outro cair. Então eu vendo para você, opa, eu já limpei minha pele. Então quem enriquece na bolsa de valores são exatamente
segundo eles, os únicos que sempre ganham são esses caras, porque as outras pessoas sempre vão ou ganhar ou perder, não é? Então é muito triste ver que o mundo está assim, né? E que nós cristãos não possamos ter esse mesmo caráter. Sim. Agora, uma coisa interessante, Alexandre, aqui no Testemunho para a Igreja, na página Testemunho para a Igreja, volume 3, né? Na página 405, diz assim, ó: as igrejas mais sistemáticas e liberais em sustentar a causa de Deus são espiritualmente mais prósperas. Olha, então quer dizer que existe uma relação entre a questão financeira, a liberalidade financeira e a prosperidade espiritual. Interessante que costuma fazer a ligação entre a liberalidade e a prosperidade material, né? Ó, quanto mais eu estou dando, as pessoas costumam falar isso, ó, mais bênçãos estão vindo. Mas não é isso que a profeta faz, mas é uma ligação espiritual. Às vezes a pessoa não está tão rica financeiramente, mas ela está ligada a Cristo, né? Então Deus vai prosperando ela espiritualmente, ela vai crescendo na graça de Deus. Amém. Aí continua dizendo assim, ó: a verdadeira liberalidade no seguidor de Cristo identifica-lhe os interesses com os do seu mestre. No trato de Deus com os judeus e com o seu povo até o fim do tempo, ele requer doação sistemática proporcional aos rendimentos. Então aquele que pode mais, doa mais, não é? O plano da salvação foi estabelecido pelo infinito sacrifício do Filho de Deus. Então, a luz do Evangelho que irradia da cruz de Cristo repreende o egoísmo e anima a liberalidade e a beneficência. Não é para lamentar o haver crescentes pedidos. Em sua providência, Deus está chamando seu povo a sair da limitada esfera de ação em que vive, a fim de entrar em maiores empreendimentos. Ilimitado é o esforço requerido nessa época em que as trevas morais estão cobrindo o mundo. O mundanismo e a cobiça estão destruindo a vitalidade do povo de Deus. Então, mais do que nunca, nós devemos, de forma ilimitada, se doar essa mensagem, seja pregando, seja doando nosso tempo à causa de Deus, seja com ofertas, né? Que seja de todo o coração. E a prosperidade espiritual nos acompanha se nós tivermos essa disposição. Amém. Quarta-feira são motivos do coração. E tudo que a gente vai fazer tem um motivo, né? Tem que ser do coração. 2 Coríntios 8, verso 8 a 15. Diz assim, ó: não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. E nisso dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade nesse tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Então, qual princípio nós podemos extrair desse texto sobre mordomia? Temos que ser liberais, verdadeiramente, de coração. Temos que se doar verdadeiramente. E o Senhor nos chama a isso. O Senhor nos chama a sermos assim. Interessante que Deus, como você já falou aqui nas outras lições, o Senhor não dá um toque assim, né? Então quer dizer que Ele nos chama e Ele quer nos ensinar a ser assim. Então se você que está em casa pensa assim, eu sou uma pessoa muito apegada, eu sou uma pessoa que eu não consigo ser verdadeiramente falando uma pessoa liberal, não é? O Senhor Deus pode transformar. O Senhor Deus transforma de uma pessoa que é egoísta, apegada a bens, em pessoas que vivem com pouco e são pessoas que se doam, né, para o próximo. Sim. É um exemplo muito vivo, é a viúva pobre, né? Está em Lucas 21, verso 3. O que ela fez? Todo mundo dava aquele... Jesus ali estava do lado, vendo aquela cena, todo mundo dava aquele dinheiro, fazia aquele barulho de moeda. E aí todo mundo, nossa, homens sagrados, homens usados por Deus, homens abençoados por Deus. E aí veio aquela mulher com 2 moedinhas, com vergonha, e soltou. E aí Jesus notou e falou assim: essa verdadeiramente deu mais.
Aí os discípulos, Jesus, como é que deu mais que todo mundo? Olha, 2 moedinhas, um monte de gente que sacola dinheiro aí. Sim. Porque ela deu motivos do coração, ela deu do coração, ela deu tudo que ela tinha. Os outros davam o quê? O que sobrava. O que sobrava. É interessante isso. Tem um texto aqui no Espírito e Profecia, no comentário da lição, diz assim, ó. Vai comentar isso aqui que a gente está comentando do texto da Bíblia. Alguns dão daquilo que sobra e não lhe faz falta. Então é fácil, né? Então Jesus vê os motivos do coração. Alguns dão aquilo que lhe sobra e não lhe faz falta. Não se priva de alguma coisa em favor da causa de Cristo. Tem tudo que o coração pode desejar. Tudo que o coração pode desejar, elas têm. Dão liberalmente e com boa disposição. Deus observa cuidadosamente suas atitudes e motivos e o analisa. Eles não perderão sua recompensa. Vocês não têm condição de doar tão liberalmente, não precisam desculpar-se por não poderem fazer como os outros. Então os pobres, olha, as pessoas dando muito, fica até envergonhado, mas não se precisa desculpar, se não pode fazer como os outros. Faça o que lhe estiver ao alcance. Prive-se de algum artigo que possa dispensar e sacrifiquem pela causa de Deus. Como a viúva, ponha no cofre as 2 moedinhas. Vocês estarão certamente doando mais do que todos que ofertam de sua abundância. E saberão quanto é gratificante negar a si mesmo e doar aos necessitados. Sacrificar-se pela verdade e ajuntar tesouros no céu. Terceiro para a Igreja, volume 1, página 177. É aquilo que a gente sempre está falando. Deus não olha para a quantidade, e sim o motivo do coração. Então Deus não olha que aquele lá dá 1 milhão, aquele lá deu R$1 só. Nossa, Deus não é como homem. Nossa, R$1 só. Deus olha o motivo do coração. Quem deu 1 milhão deu o quê? Aquilo que sobrou. Sim. E quem deu R$1 deu tudo, só tinha R$1. Então Deus não olha a quantidade, sim motivos do coração. Amém. E falando em motivo do coração, aqui no Testemunho para a Igreja, na página 404, diz assim, ó. Muitos têm considerado a nação judaica como um povo digno de dó, por ter sido sempre solicitado a contribuir para o sustento de sua religião. Mas Deus, que criou os seres humanos e lhe proporcionou todos os benefícios de que desfrutam, sabia o que lhe seria melhor, e mediante sua bênção tornava os 9/10 mais proveitosos para eles do que os 10 sem essa bênção. Se alguém por egoísmo roubava a Deus ou lhe levava uma oferta imperfeita, seguia-se com certeza prejuízo ou ruína. Deus conhece os motivos do coração. Está familiarizado com os desígnios dos homens e retribui-lhes a seu tempo, segundo aquilo a que fizeram jus. Ou seja, então o profeta fala exatamente aqui que Deus conhece os motivos do coração. Claramente. O Senhor claramente sonda, né? O nosso Deus sonda os nossos corações. Então, por esse motivo que ela tem fala que nós não devemos julgar, né? Porque nós não sabemos o que está no coração, né? Então isso é algo que nós deveríamos parar e pensar. Eu já vi pessoas falando assim: você quer fazer reforma de saúde para se sentir melhor que os outros, né? Mas isso é julgar, né? Ninguém conhece os motivos que está no coração. A mesma coisa se aplica em relação e é a lição, né? Mordomia cristã, motivos do coração. Então a gente dá dízimo, oferta, trabalha para a causa de Deus. Qual o motivo do coração? A gente está fazendo porque ama Jesus ou para se aparecer e ver pelos homens? Devemos refletir nisso. Quinta-feira, agora a experiência de doar. 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Quem está escrito lá? Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então qual deve ser a nossa experiência de doar? Então tem que ser algo de coração verdadeiramente. Sim. Não pode ser com tristeza. Sim. Ah, eu vou ter que doar mesmo? Vou ter que tirar do meu dinheiro mesmo? Então, meu Protágoras, o texto diz bem claro aqui que a gente leu, 2 Coríntios 9, 6 a 7, que aquele que semeia pouco também vai ceifar, né? O que semeia com fartura, com abundância ceifará. Aquilo a gente pode aplicar para as coisas espirituais, né? Exatamente. Aquele que semeia pouco vai receber espiritual. Aquele que semeia muito vai semear para as coisas espirituais. Cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração, não com tristeza, como você comentou. Tem que dar com alegria. Então, motivos do coração. Às vezes tem pessoas que dá para os outros ver
para ter cargo, ou para que os outros homens vejam, né? Balança aquele saco de moeda, né? Um símbolo, né? Para, ó, quanto que eu estou dando. Então, irmãos, Deus conhece o coração, motivos do coração. Amém. No livro Testemunho para a Igreja, volume 3, tem o capítulo 34, a nossa profeta ela dedica a questão da doação sistemática. Ela fala bastante da oferta aqui, né? Achei bem interessante. Ela já começa dizendo assim, ó, na página 408: se todos que Deus tem abençoado com as riquezas da terra tivessem obedecido o seu plano, dando fielmente 1/10 de todo o seu rendimento, e se eles não retivessem suas ofertas de pecado e suas ofertas de gratidão, a tesouraria estaria constantemente abastecida. Então, aqui ela já começa falando exatamente a importância, né, da oferta para a tesouraria da igreja, no sentido assim, a obra de Deus, né? Na página 413 ela diz: a melhor maneira de dar expressão ao nosso amor por nosso Redentor é dando ofertas para levar almas ao conhecimento da verdade. O plano da redenção foi inteiramente voluntário da parte do nosso Redentor. A gente falou isso no começo, né, na lição de sábado. Então, motivação. O nosso próprio mestre foi o primeiro a fazer isso. Sim. E que nós possamos ter essa mesma motivação. Amém. E interessante que eu lembrei do texto agora, experiência de doar, né? Experiência de doar, a gente como cristão deve ensinar as crianças, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, depois que ela crescer, ela não vai mais esquecer dele, né? E tem um texto no Administração Eficaz, que é Conselho sobre Mordomia, página 296, a irmã White fala aqui sobre as crianças, os feriados, as festas, o que devia ser. Porque hoje o mundo comemora aniversário, outro tipo que não tem nada a ver conosco, né, cristão. Olha o que diz aqui, ó. Não tem os pais ensinado os filhos preceitos da lei, como Deus lhe ordenou? Tem-nos educado em hábitos egoístas? Tem-lhe ensinado a considerar seu aniversário e feriado como ocasião em que esperam receber presente? E a seguir os hábitos e costumes do mundo? Então receber presente é seguir o quê? Os hábitos e costumes do mundo. Essas ocasiões deveriam servir para aumentar o conhecimento de Deus e despertar no coração a gratidão pela sua misericórdia e amor, que lhe preservará a vida durante outro ano, são transformados em ocasião para agradar a si mesmo. Então a pessoa é para agradecer por mais um ano que Deus deu, né? Mas não, para a satisfação e glorificação dos filhos. Tem eles sido guardados pelo poder de Deus em cada momento da sua vida. E ainda assim, os pais não ensinam os filhos a pensar nisso e dar ações de graça pelas suas misericórdias para com ele. Houvesse as crianças jovens sido devidamente instruídas nessa época do mundo, que honra, que louvor e ações de graça fluiriam dos lábios para Deus. Então, não ensina a criança o caminho que deve andar. Que fluxo de pequeninas dádivas seriam trazidos das mãos dos pequeninos, para se possam ser tesouros com oferta de gratidão. Deus teria se lembrado em vez de esquecido. Às vezes a gente pensa, quando a salva vai passando, dá uma moedinha para a criança, e a criança vai e dá, né? Será que é só isso, irmãos? Olha só. Não somente nos aniversários devem os pais lembrar-se da misericórdia do Senhor de uma maneira especial, mas também deve no Natal e no Ano Novo ser a ocasião em que toda casa deve lembrar do seu Criador e Redentor. Em vez de dedicar dádiva e oferta com tanta abundância a objetos humanos, aquela troca de presente, recebe presente, reverência, honra e gratidão deve ser prestada a Deus, fazendo-lhe com que dádivas e oferta fluam o conduto divino. Não se agradaria o Senhor de que dele nos lembrássemos assim? Ó, como Deus tem sido esquecido nessas ocasiões. Com festa de final de ano e aniversário. Sim. Natal, o que é Natal? Eu estou comemorando o nascimento de Jesus. Alguns dizem, né, que não é o nascimento de Jesus. Mas o que eles fazem? Recebem presente. Nunca dão para aquele que eles dizem que estão fazendo aniversário, né? Que Jesus nasceu. Não dizem que Jesus nasceu em 25 de dezembro, que é uma falácia. Mas se Jesus nasceu, quem devia ser presenteado? Jesus. Quem nasceu, né? Exatamente. Mas nós que recebemos. Misericórdia. E aniversário, ela fala aqui que o costume do mundo é receber, põe a criancinha no banquinho dessa altura, o reizinho, aí fica em pezinho, e todo mundo canta parabéns para ele, e dá presente para essa criança, né? Devia ser o contrário. Ela deveria dar para Deus. Amém. Com gratidão por Deus ter guardado mais um ano, né? E ensina a criança o caminho que deve andar, depois que ele crescer, não vai esquecer dele, irmão. Lembra disso, ele não vai esquecer. Que ele sempre no aniversário, ele era o reizinho. Interessante. Página 410, Testemunho para a Igreja, volume 3, diz assim, ó:
Se as dádivas e ofertas fossem proporcionais aos recursos que cada um recebeu de Deus, não haveria necessidade de apelos urgentes por recursos em nossas grandes reuniões. Né? Às vezes aquela coisa de urgente, precisamos disso para construir isso, para fazer aquilo, né? E às vezes tem que ser urgente, para ontem, né? Como diz. Aí continua dizendo, estou plenamente convencida que não é o melhor plano fazer pressão sobre o assunto de dinheiro em nossas reuniões campais. Homens e mulheres que amam tanto a causa de Deus como sua vida farão promessas nessas ocasiões. Quando suas famílias precisam sofrer por falta dos recursos que prometeram dar para promover a causa. Nosso Deus não é um capataz e não requer que o pobre dê à causa recursos que pertencem à sua família e que deve ser usado para mantê-los em situações confortáveis acima da penúria. Aí continua dizendo aqui, ó. Um esforço maior deve ser exercido por homens responsáveis nas diferentes igrejas para que todos sigam o plano que Deus idealizou. Se a doação sistemática fosse observada, não serão necessárias nas reuniões campais o apelo urgente por dinheiro para os vários empreendimentos, né? Então, assim, Deus instituiu. A gente já tem visto nas últimas lições que Deus instituiu esse plano para que a causa da verdade avance. Tanto o mínimo seria o dízimo, o mínimo, né? Por mês, o mínimo, para garantir a perenidade, né? E as ofertas que venham brotando no nosso coração, né? E aqui está claro, então, que esse sistema foi um sistema instituído por Deus, né? Não é quermesse, não é festinha, não é bingo, rifa, não é nada disso. É dízimos e ofertas. Amém. Sexta-feira tem um texto aqui para nós fechar o nosso entendimento e a lição. O espírito de liberalidade é o espírito do céu. O abnegado amor de Cristo é revelado na cruz, como leu João 3,16, para que o homem pudesse ser salvo. Ele deu tudo quanto possuía e em seguida deu a si mesmo. Olha, então ele deu tudo quanto possuía e em seguida deu a si mesmo. A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do bendito Salvador. O princípio ali ilustrado é dar e dar. Isso levado a efeito em real beneficência e boas obras. É o verdadeiro fruto da vida cristã. O princípio dos mundanos é adquirir e adquirir, e assim esperam conseguir felicidade. Mas levando o efeito em todos os seus aspectos, a consequência é miséria e morte. Conselho sobre Mordomia, página 8. Então, dois princípios aqui. O princípio de Cristo e o princípio do cristão é dar e dar. O princípio mundano é o quê? Adquirir, adquirir, adquirir e reter. E o que é a consequência disso? Consequência miséria e morte. Por isso que esse mundo caminha, né, de mal a pior, né? Que o Senhor Deus possa abrir nosso coração, que o Senhor Deus possa, pela fé, nos transformar, que nós possamos deixar ser transformado por Deus, para ser testemunha dessa mensagem que Ele nos deu, para sermos verdadeiros mordomos, né, e mostrarmos ao mundo o caráter de Deus. Sim. Então, irmãos, que Deus abençoe a cada um, que nós possamos compartilhar nas redes sociais essa mensagem, que você possa clicar no sininho, que possa nos ajudar com orações. A próxima lição vai ser muito importante, a função da mordomia cristã, irmão Rotário. Exatamente, nós vamos entrar em diversos temas da nossa mensagem, né? A mensagem angélica, o santuário, né? Nós vamos entender a questão da mordomia cristã em relação à verdade presente para o nosso tempo. Então esse é um tema que eu acho fundamental na lição da Escola Sabatina, essa lição 10 para nós. Exatamente, né? é o que alicerce, né? A morte fala que o santuário é o alicerce da nossa doutrina, né? Toda a nossa mensagem. Seja Deus. Vamos orar? Vamos. Seu Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, porque até aqui tem nos ajudado, Deus. Ó Deus, falamos sobre oferta, e a maior oferta foi, ó Pai, ter enviado seu Filho amado para morrer por nós. Muito obrigado, Deus. O que a gente pode doar não vai ser comparado nem 1% do que o Senhor deu tudo para nós. Ajuda-nos a ser fiel ao Senhor, todo coração, todo entendimento, Deus. E possamos ser fiel nossas dádivas, tanto tangíveis e intangíveis. Amém, meu Deus. Que possamos, Senhor, ser sempre grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa nosso pecado, nosso egoísmo, e ajuda a sermos liberais e ajudar o nosso próximo. E pedimos, não que haja mérito em nós, mas em Cristo Jesus, que reina para sempre. Amém. Amém.